capítulo 27 de Mateus, na Bíblia de Estudo Pentecostal. Versículo 2 do capítulo 27. O entregaram a Pilatos. Os sofrimentos de Cristo, terceira fase. De manhã, Jesus, açoitado e exausto, é conduzido através de Jerusalém para ser interrogado por Pilatos. Soltam a Barrabás. Isso está no verso 20. Jesus é novamente açoitado e entregue para ser crucificado. 27:3. Então Judas, arrependido. Judas ficou sabendo que suas ações pecaminosas levariam à morte de Jesus. Da mesma forma, nossas ações inevitavelmente afetam os outros, para o bem ou para o mal. Muitos atos que iniciamos não poderão mais ser sustados e seus resultados nocivos e destrutivos nos afetarão, bem como a outras pessoas. É de máxima importância que evitemos qualquer ação ou plano que possa ter consequências danosas em potencial. 27:5. Retirou-se e foi se enforcar. Mateus declara que Judas foi se enforcar. Atos 1:18 registra que ele morreu ao cair. O que Judas provavelmente fez foi lançar-se sobre uma estaca pontiaguda. Naqueles tempos, o indivíduo morria pendurado por crucificação ou empalação. 27:9. O profeta Jeremias. Nessa citação, Mateus reúne e resume elementos do simbolismo profético, um de Jeremias, que está em Jeremias 32, do 6 ao 9, e outro de Zacarias, que está em Zacarias 11, 12 e 13. A seguir, Mateus menciona o profeta mais antigo e mais destacado como sendo o autor da profecia, costume esse comum na alusão de passagens dos profetas. 27 e 24. Pilatos. O maior pecado de Pilatos foi transigir no que ele sabia que era verdadeiro e correto por causa do seu cargo, nível social e proveito pessoal. Pilatos sabia que Cristo era inocente, e isso ele declarou várias vezes. 27 e 26. E tendo mandado açoitar a Jesus. Os sofrimentos de Cristo, quarta fase. 1. No açoitamento romano, a vítima era despida e presa a uma coluna, ou então ela curvava-se sobre um tronco com as mãos atadas nele. O instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira, no qual estavam presas várias tiras de couro com pequenos pedaços de ferro ou osso presos nas pontas. Os golpes eram aplicados às costas da vítima por 2 algozes, um de cada lado da vítima. Os cortes eram tão profundos que apareciam as veias, as artérias e às vezes até certos órgãos internos. Muitas vezes a vítima morria durante o açoitamento ou flagelação. 2. A flagelação era uma tortura pavorosa. O fato de Jesus não poder levar a cruz deve ter sido por causa do seu horrível sofrimento resultante desse castigo. Mas ele, Isaías 53 fala, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5 e 1 Pedro 2, 24. Mateus 27, 28 e 29. Uma capa de escarlate, uma coroa de espinhos. Os sofrimentos de Cristo, quinta fase. Desamarraram as mãos de Jesus e o puseram em meio à tropa romana. Os soldados colocam uma capa sobre ele, põem um caniço em sua mão e uma coroa de espinhos na sua cabeça. Os soldados escarnecem dele e batem no seu rosto e na cabeça, fazendo penetrar profundamente os espinhos no couro cabeludo. 27:31. O levaram para ser crucificado. Os sofrimentos de Cristo, sexta fase. Levando a pesada cruz no ombro, Cristo lentamente inicia a caminhada para o Gólgota. O peso da cruz, somado ao seu esgotamento físico, o faz cair. Esforça-se para levantar-se, porém não consegue. Obrigam a Simão de Cirene a levar a cruz. 27:35. Havendo-o crucificado. Os sofrimentos de Cristo, sétima fase. No Gólgota, põem a cruz no solo e deitam Jesus sobre ela. Estendem seus braços ao longo dos braços da cruz e pregam um cravo de ferro, quadrado e pesado, que atravessa sua mão ou punho, primeiro a mão direita e em seguida a esquerda. Os cravos penetram também na madeira. A seguir, estendem seus pés e os cravam na cruz com cravos maiores do que os das mãos.
27:39. Blasfemavam dele. Os sofrimentos de Cristo, oitava fase. Agora, Jesus, cheio de ferimentos e coberto de sangue, é um espetáculo patético para o povo que assiste ao ato. As dores são atrozes em todo o seu corpo, ficando naquela posição horrível por várias horas. Os braços estão afadigados, sente grandes câimbras nos músculos e rasga-se a pele das suas costas. Começa outra agonia, uma dor insuportável no peito, causada pela compressão dos fluidos no coração. Sente uma sede abrasadora e está consciente do sofrimento e do escárnio dos que passam junto à cruz. 27:46. Por que me desamparaste? Os sofrimentos de Cristo, nona fase. Este brado de Cristo assinala o ponto culminante dos seus sofrimentos pelo mundo perdido. Seu brado em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Testemunha que ele experimentou a separação de Deus Pai ao tornar-se substituto do pecador. Esta é a pior tristeza, angústia e dor que ele sente. Está ferido pelas transgressões dos seres humanos e se dá em resgate de muitos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado pela humanidade inteira. 2 Coríntios 5:21. Ele morre abandonado para que nunca sejamos abandonados. Assim, mediante seus sofrimentos, Cristo redime a raça humana. 1 Pedro 1,19. 27:50. Jesus clamando outra vez. Os sofrimentos de Cristo, décima fase. Cristo profere suas últimas palavras bradando alto. Está consumado. João 19:30. Este brado significa o fim dos seus sofrimentos e a consumação da obra da redenção. Foi paga a dívida do pecado humano e o plano da salvação cumprido. Feito isso, ele faz uma oração final. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 27:51. O véu se rasgou. O véu do templo rasgado mostra que o caminho para a presença de Deus foi aberto. A cortina que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos vedava o caminho à presença de Deus. Mediante a morte de Cristo, a cortina foi removida e aberto ficou o caminho para o santo dos santos, ou seja, a presença de Deus, para todos quantos crerem em Cristo e na sua palavra salvífica. 27:52. Santos foram ressuscitados. O significado deste evento é o prenúncio profético de que a morte e a ressurreição de Cristo garantem a nossa ressurreição gloriosa na sua vinda. A ressurreição de Cristo foi a derrota da morte. Ver 1 Coríntios 15, 50-58 e 1 Tessalonicenses 4, 14. Fim do estudo do capítulo 27.